Olá, boa noite todo mundo. Socialização, seminário interdisciplinar, ergonomia de software. Tutora, professora Zilma. Integrantes, Felipe Belolo Moreira, Naef Pereira de Queiroz, Kevin Bruno Santos Freire, eu, Tiago Megueiros Hidalgo. Missão e visão, né? Ser a melhor solução de educação para construir da sua própria história e ser líder nas regiões onde referência de ensino para para a melhoria de vida dos nossos alunos e rentabilidade e reconhecimento de todos os públicos. Valores: ética e respeito, valorização do conhecimento, vocação para ensinar, atitude de dono, simplicidade e colaboração, foco em resultado e meritocracia. Aqui vamos apresentar o tema, né? O tema principal, que é ergonomia de software aplicada ao sistema de reconhecimento de placas automotivas, ou SRPA, dentro de condomínios residenciais. Aí aqui temos o resumo. No desenvolvimento de um projeto, a construção de uma interface de qualidade deve estar sempre alinhada e condizente com a necessidade e o contexto que o usuário final se encontra. Ou seja, aplicar os conceitos de ergonomia de software aos processos ligados à sua atividade e também às rotinas do dia a dia, né? E para atingir esse objetivo, foram realizadas algumas pesquisas de conceitos de ergonomia e que foram aplicadas a esse projeto, bem como o estudo de perfil de usuário, o qual utiliza o sistema de reconhecimento de placas automotivas. Algumas dessas pesquisas são sobre psicologia das cores, de como as cores despertam os sentidos do usuário, padrões de interface, que visam deixar o sistema mais intuitivo, né? E nesse projeto, os dois tipos de usuários que são os principais são o condômino, o visitante, e o segurança que fica na portaria. Dito isso, nesse projeto foi construída uma nova interface para otimizar a usabilidade e a sua interação com o sistema. E, por fim, todos os resultados analisados por nossa equipe forneceram indícios de que a nova interface facilita a usabilidade, gerando uma nova aceitação por parte do usuário, tornando, assim, a construção desse projeto viável, né? Aí vamos para as palavras-chave. Ergonomia, interface, usabilidade, reconhecimento de imagem e perfil. Introdução. O SRPA, que estamos desenvolvendo nesse projeto, ele trata de controle e segurança na entrada e saída de veículos dentro de condomínios residenciais. Outro aspecto que esse sistema aborda também é o uso correto das vagas dentro do estacionamento, né? As definições teóricas, os componentes, os conceitos e procedimentos desse sistema já estão consolidados e serão apresentados nos próximos tópicos, né? E o objetivo principal nessa etapa do projeto e o foco principal será a criação na criação e aperfeiçoamento da interface, que já tem, né? Bem como também da interação humano-computador, a qual o sistema atuará junto aos usuários do sistema. Usamos também como base a interface antiga, né, para poder dar uma melhorada em todo o layout e otimizar, né? Aí agora é o Tiago. Oi, boa noite. Conforme o
o Kevin apresentou, o objetivo do nosso trabalho é melhorar a interface de acordo com os conceitos da ergonomia. E para a gente poder trabalhar nisso, a gente tem que, primeiramente, mostrar o que é o conceito de ergonomia, né? Aqui eu tenho uma definição de ergonomia, segundo o Abraham e Tiol, são vários autores que tem mais de um autor, mais de 4 autores nesse livro de ergonomia. Ele conceitua a ergonomia como a busca para projetar e adaptar situações de trabalhos compatíveis com a capacidade e respeitando os limites do ser humano, né? Então, quando você vai desenvolver um sistema, uma aplicação, um programa, você tem que fazer esse programa, principalmente essa interface, de acordo com o usuário que você está tentando atingir. Então, a ergonomia, ela trata justamente disso. O que eu posso fazer para melhorar a vida do meu usuário, respeitando os limites dele, né? E esse conceito ele é fundamental para a gente poder tentar desenvolver a nossa interface, né? Ele também implica a premissa de reconhecer a ética e primazia do homem, cujo bem-estar deveria ser o maior objetivo de produção, uma vez dando um trabalho para adaptar-se ao ser humano. Ou seja, você quer criar um sistema para fazer o usuário se sentir bem. Você nunca irá fazer um sistema ao qual esse usuário vai se sentir desconfortável, e se esse usuário se sentir desconfortável, se ele não se adaptar à interface, ele vai desistir do teu sistema antes de tentar simplesmente usar ele, entendeu? É a famosa frase julgar o livro pela capa. O usuário julga o livro pela capa, né? Antes de ele tentar, isso aqui serve para resolver um problema. Se ele se sentir desconfortável, se ele se sentir que ele não se adaptou a utilizar essa interface, ele não vai utilizar o sistema, mesmo resolvendo o problema para ele. Então, a ergonomia ela vem justamente isso, trazendo o que eu posso fazer para tentar melhorar a vida do meu usuário, para tentar entender as limitações do meu usuário, né? Baseado nisso, eu posso implementar a ergonomia dentro do meu sistema de reconhecimento de placas, né? E essa implantação, ela pretende aperfeiçoar essa interface para atingir alguns objetivos. Então, dentro do nosso sistema, a gente quer atingir alguns objetivos. Melhorar a interação com o usuário, que é basicamente que o usuário entenda o que a gente está tentando propor, né, de uma maneira simples, de uma maneira sem muita explicação, que ele mesmo possa entender. Criar uma interface que não seja cansativa para o usuário. O nosso usuário, como a gente vai explicar mais à frente, ele tem um perfil de trabalho, de tempos que ele vai utilizar o nosso sistema. Então, se a gente criar uma interface que seja visualmente cansativa, ele vai desistir, ele não vai querer utilizar o nosso sistema. Inserir aspectos que chamem a atenção do usuário durante o reconhecimento, como cores específicas ou efeitos sonoros. Isso aqui é um conceito importante que a gente vai utilizar daqui a pouco, porque a gente tem um sistema onde o usuário precisa ser chamado a atenção para ele poder utilizar o sistema, né? No caso de um guarda da guarita, se alguém encosta o carro num portão, o sistema tem que avisar o guarda de que tem alguém para o guarda estar ciente, né? E aí a gente vai utilizar cores e efeitos sonoros para isso, né? Inserir uma placa de aviso com LEDs informando ao motorista a entrada autorizada ou a necessidade de se apresentar à guarita. Isso aqui já é um objetivo de criar uma interface para o outro usuário, que nesse caso é o condômino ou o visitante. Ele também precisa de uma interface para ele poder entender o que ele precisa fazer. A gente nunca deve subestimar a capacidade de não entender a interface do usuário. Ele vai ter alguma dúvida e quanto mais você deixar claro, melhor ainda, né? Então, a ideia de criar uma outra interface para o usuário condômino parte também dessa premissa. Tá? Pode passar. Para a criação de uma interface, a gente precisa se basear em alguns conceitos, né? O nosso conceito principal que a gente também tentou trabalhar é o conceito de psicologia das cores. No livro da Psicologia das Cores, da autora Eva Erler, ela faz um estudo sobre o quanto as cores influenciam no comportamento do usuário. E ela faz um estudo de cada tipo de cor.
né, ao longo do estudo da psicologia das cores, foram delimitados mais ou menos dois tipos de cores, né? Existem as cores quentes, né, que passam aquela sensação de animosidade, de felicidade, paixão, entusiasmo, energia. E também existem as cores frias, que passam a sensação mais de calma, de leveza, profissionalismo, sabe? Algo que te deixa um estado mais repouso, mais calmo, né? E a gente vai, a partir dessa premissa de psicologia das cores, o uso das nossas cores justamente para criar uma interface de acordo com a necessidade do nosso usuário, né? O nosso usuário, ele precisa de uma cor forte no nosso sistema, ou ele precisa de uma cor mais calma, né? Para isso, eu preciso entender quem é o meu usuário, né? Mas eu vou partir dessa premissa da psicologia das cores. Eu não vou escolher uma cor qualquer para o meu sistema. Não foi de acordo com o bom gosto do designer ou do projetista. Foi de acordo com o estudo e principalmente com um objetivo, né? Então, a gente vai utilizar esse conceito aqui. Vou passar. O próximo conceito é o estudo de padrões, né? Que é o estudo, basicamente, de você entender coisas que já existem e você buscar criar a tua interface de acordo com padrões que a gente já conhece, né? No nosso caso, como a gente trata de reconhecimento de placas de trânsito, nós trabalhamos com a questão dos carros, a questão automotiva, a gente vai utilizar o padrão de um que já existe, né? A gente não vai reinventar a roda. E para o usuário é muito mais fácil você pegar uma interface baseada num padrão que ele já conhece. Então, se ele vê todo dia uma placa de trânsito, de pare, uma placa de advertência, ele vai assimilar as cores que a gente vai escolher de acordo com esses padrões. Então, a gente também vai utilizar isso aqui quando a gente quiser dizer que o usuário está autorizado, que ele deva parar, a gente também vai utilizar isso aqui. Pode passar. E aí nós temos uma explicação do nosso sistema, que bem breve, tá? Ele já foi apresentado no paper passado, do semestre passado, mas eu faço uma questão de assim, explicar para quem não lembra, né? O nosso sistema, ele é basicamente o reconhecimento de um carro que vai parar em frente a uma guarita. Eu vou ter uma câmera e um sensor apontado para a placa dele, uma câmera de vídeo. Esse sensor ele vai utilizar um Raspberry Pi para fazer o processamento e reconhecimento dessa placa. Ele vai entender a string, né, a letra escrita nessa placa, e ele vai fazer uma comparação com um banco de dados que está na guarita, que vai fazer essa comunicação. Então, chega um carro que é reconhecido de um morador que já foi cadastrado, ele vai reconhecer e o nosso sistema vai avisar para o guarda da guarita e está autorizado a entrar, né? Um segundo cenário que o nosso sistema também trabalha é o cenário de reconhecimento de estacionamento. Então, eu tenho o mesmo contexto de um carro estacionando em uma vaga onde eu tenho um módulo Raspberry Pi com uma câmera apontada para a placa e ele vai dizer se está autorizado ou não o estacionamento desse carro, né? Então, nós temos esses dois cenários no nosso sistema. Pode passar. Para a gente poder construir uma interface e poder atingir esse objetivo, a gente precisa entender quem é o nosso usuário. Como eu expliquei para vocês no cenário passado, nós temos dois tipos de usuário. Nós temos o usuário que vai parar o carro, né, que pode ser um condômino ou um visitante. Esse visitante ele pode ser alguém que vai visitar alguém ou simplesmente alguém que vai fazer um serviço, né? A gente até criou uma interface para uma empresa que vai fazer um serviço, se precisa de um cadastro específico para isso, Então, a gente também adicionou isso. Mas ele também entra nessa que a gente chama de ator, né? Nós temos dois atores. Nós temos o ator segurança e o ator condômino. E a gente quer criar uma interface para cada um deles. E aqui eu tenho um diagrama de caso explicando o que o nosso sistema vai fazer para cada um deles. Então, eu vou ter um sistema que vai realizar um cadastro, onde tanto o condômino quanto o segurança vai fazer o cadastro, e o segurança ele vai também realizar um login no sistema e ele vai autorizar a entrada da autorizada ou não do estacionamento baseado no sistema, né? E pode passar o próximo slide.
E aqui eu descrevi um pouquinho mais o perfil do segurança. É importante a gente entender quem é o nosso ator, entender o perfil dele para tentar atingir esse objetivo de criar uma interface para ele. Lembre que o conceito de ergonomia é criar uma interface para atingir as necessidades do usuário, de acordo com as limitações dele. Então, para isso, eu preciso entender quem é o nosso cara. Aqui eu separei alguns tópicos referentes ao segurança, né? Ele é a pessoa que vai liberar a entrada ou estacionamento, né, através da nossa interface. Ele também, segundo a nossa pesquisa qualitativa, uma das coisas mais importantes para ele é a rapidez no trabalho dele. É importante que ele faça essa liberação de modo rápido e seguro, né? E uma terceira característica, e a principal, é a jornada de trabalho dele, né? Onde, por padrão, na maioria das vezes, nós temos um segurança que trabalha 12 e folga 36 horas. Você trabalhando 12 horas, ele acaba se tornando um trabalho cansativo, principalmente se você fica muito tempo na frente do computador. E isso é um ponto importante para a gente poder observar dentro do nosso sistema. A nossa interface, a escolha das cores, a escolha dos padrões, vai ser de acordo com isso, entendeu? Então, como a gente sabe que uma pessoa que trabalha 12 horas, ele pode se cansar muito. Então, a gente precisa escolher uma interface de acordo com isso. E como uma pessoa que trabalha também muito tempo, ele pode também assim, perder a atenção. Então, a gente também tem que criar uma interface que chame a atenção do usuário quando necessário, né? Para isso, a gente utiliza a psicologia das cores, com cores frias, de acordo com um contexto, e cores quentes, de acordo com outro contexto. E também a gente vai utilizar o uso de sons para avisar o usuário de que tem alguma coisa que ele precisa verificar. O nosso segundo ator, ele é o ator visitante. A necessidade do visitante é bem simples, é ser reconhecido e entrar rapidamente. O cara não quer ficar parado na portaria muito tempo, ele não quer perder muito tempo fazendo cadastro, então o nosso sistema também tem que ser algo rápido que ele entenda, parou, se identificou, não reconheceu, se identifica, reconheceu, entrou, não quer muito mais do que isso. Né? Pode passar. E aí eu passo a palavra para o Felipe. Deixa eu só ligar o microfone. Então, opa, estão me escutando? Estão me escutando? Sim? Ok. Vamos lá. Deixa eu passar novamente aqui. Só uma pergunta aqui. Para mim, não estou enxergando nada aqui. Tá? É assim mesmo? Tá tudo... Eu só estou vendo aqui o nome inicial da pessoa. Estou compartilhando aqui. Licença, gente. Nayef, é porque você está como convidado. Tá como convidada? Caraca, e agora? Como é que eu faço? Deixa eu olhar aqui. Você tem que Convidado, fazer né? seu login. Faça o seu login na F. Verifica seu login e entra de novo, tá bom? Tá bom. Vou verificar aqui. Eu posso dar continuidade? Por favor. Boa noite, pessoal. Eu vou falar um pouco sobre as telas de interface, né? O começo, as telas de interface inicialmente foram somente 6 telas, né, em uso. Agora a gente deu uma reconstrução nas telas, temos mais telas, né, que foram adicionadas. Retiramos esse padrão de imagem e acrescentamos cores, né, para deixar mais vivo a interface. Cores, como o Thiago falou, cores frias, né, em diferentes tonalidades, que dão essa calma, não é uma coisa cansativa para você estar de olho todos os dias, né, durante o seu trabalho, que normalmente você ficar olhando... Opa, desculpa, sair. Normalmente é muito cansativo você estar de olho em uma tela 24 horas por dia ou 12 horas, 24 horas por dia, desculpa, 12 horas por dia. Acrescentamos também a aparição do nosso logo, né, da interface, e mantemos basicamente quase as mesmas características, né, que é a função de entrada e cadastramento.
Aqui também criamos uma tela de menu, né, que dá ao usuário a opção de navegar pela interface, né? E seguimos com as telas de câmeras, de portaria e a câmera de estacionamento, que serão fixas, né, em monitores separados. Cada guarita possui cerca de vários monitores com os módulos de câmeras de todo o condomínio, e essa não será diferente, irá continuar módulos de câmeras diferentes em monitores diferentes, separados. Seguimos também com as telas de cadastramento, né? Acrescentamos botões com facilidade e agilidade no trabalho, né? Que será a do usuário, caso segurança. Acrescentamos os botões e acrescentamos também opções de retorno para não para quando houver algum erro recomeçar, ou até mesmo a finalização do cadastro, né? Temos aqui a opção de segurança, de morador, visitante ou serviço, né? Temos a opção de serviço para quando chega um carro com bastante pessoas e precisa efetuar o cadastro dessas demais pessoas que vão ali prestar aquele serviço, seja em apartamento, seja até mesmo para o condomínio, né? Será basta pressionando o maisinho. Também os dados, né, que serão registrados, no caso, o nome de empresa, tipo de serviço que será prestado, e a mesma coisa serve para o visitante, né, que será cobrado o nome da pessoa que ele vai visitar, o bloco e apartamento. Seguimos aqui, então, com as telas de entrada, né? As telas de entrada permitida. Após o modo de câmera já ter feito a leitura da placa e autorizado a entrada, os dados irão aparecer na tela justamente com um som indicando a liberação da entrada, seja ele morador ou visitante. E, e a entrada negada, assim que o módulo de câmera tenha negado a entrada deste veículo por não estar cadastrado no sistema, irá aparecer um alerta para o usuário com a opção de efetuar o cadastro desse morador, seja ele visitante ou até mesmo um serviço, né, com um som de alerta. Assim que efetuar o cadastro, a interface já irá colocar, né, os dados do veículo automaticamente na área de cadastramento, entendeu? Seguimos também com a tela de vaga não autorizada, que vai acionar um som junto com uma tela de alerta indicando que aquele veículo está estacionado em local indevido. Vai aparecer também os dados dos proprietários, né, do veículo. é, Vai haver uma opção de liberar a vaga caso o dono da vaga autorize aquele veículo, né? Caso a pessoa já tenha avisado segurança que vai chegar um rapaz num veículo tal que vai estacionar na minha vaga. Aí você já vai ficar ciente, o segurança vai ficar ciente, e assim que aparecer a notificação, ele vai autorizar a vaga. É, Todos os sons, né, que são reproduzidos por cada tela de reconhecimento serão diferentes. Os toques, né? Os toques que tem que ser que chamem a atenção, mas que sejam aquelas coisas que não causam irritação, né? Ou aquele incômodo no segurança, mas que faça ele ficar sempre atento, né? Uma observação também em relação às cores. As cores que utilizamos nas telas, elas são relacionadas a veículos. Então, a gente baseou as telas de um semáforo, que a entrada permitida, no caso que é o sinal verde, né? Ela vai manter o verde ali, isso que significa que siga, que está liberado, está ok. E a entrada vermelha, que é a entrada negada, né? É como se fosse um sinal de pare, para ele aguardar para esperar o cadastramento. E a laranja, que é atenção, né? Que é para manter sempre atento a essas ocasiões. Temos também deixa eu- aqui
Agora, no total, temos 38 telas, né, que são interligadas, podendo até ser adicionado mais com a criação de novas opções na interface, né? E aqui, a interface criada para o morador, o lado, para indicar, né, se a sua entrada foi liberada, ou, né, caso seja negada, estará indicando a ele a fazer o seu cadastro. Como aqui apresentado, vocês podem ver ao lado dos módulos de câmera, tem uma opção de verde, quando a entrada é permitida, e um vermelho quando a entrada é negada. Esses são os módulos de câmeras que vão ser pareados com o do segurança e vão estar para o morador. Aqui, mais alguém? Quem é aqui? Oi? É o NAEF que entra. Ele conseguiu entrar? Já consegui, não estava logado, não. Estava como visitante, sim. estava dando problema. Bom, boa noite. Na verdade, aqui eu fiz a parte mais da pesquisa nessa entrada, e agora coloquei mais a pesquisa bibliográfica, né? Por que a pesquisa bibliográfica? Porque primeiramente, quando você vai começar o trabalho, é a primeira coisa que você vai fazer, essa pesquisa bibliográfica, né? Você vai fazer através das pesquisas, né? Porque já tem pessoas que já conseguem conseguir um artigo, né, do autor, e nele você vai tentar aprender e compreender a visão que ele colocou ali, né, através de PDF, através de site, né, mesmo, tem tantos sites aí que a gente pode ter base, né. Então, assim, eu peguei aqui, que mais? Eu peguei uma citação, né, do Gil 2002, página 44. A pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído principalmente de livro e artigos científicos. No caso, como é que eu falei, né? Já existe, a gente tem que fazer uma análise, né, para poder ter uma veracidade na pesquisa. Então, aí, no caso, a qualitativa. A qualitativa, já pelo nome, a gente já tem uma ideia, né? Qualidade. Mas quer dizer que a outra não vai ter qualidade. Sim, essa aqui vai ter qualidade, só que ela vai ter um aprofundamento, uma qualidade mais intrínseca, né? No caso, você já vai explanar mais, e, no caso, o entrevistado não vai ser por valores numéricos. A quantitativa ela vai ser numérica, né? Aí a pessoa vai responder, né? E já a qualitativa, ele vai ter assim, para ele explicar livre, né, assim, sem nenhum receio, né. Agora, a quantitativa não, já explica, é só marcar ali e já era. Então, na qualitativa, eu uso aqui a frase do Minayo, né, 2008. Destaca-se que na pesquisa qualitativa o importante é a objetivação, pois durante a investigação científica é preciso reconhecer a cumplicidade do objeto de estudo, rever a crítica sobre teorias, conceitos relevantes, as técnicas de coleta de dados, adequadas e, por fim, material de forma específica e contextualizada. Ou seja, ela vai ali, tu vai ter que delimitar e chegar no seu objetivo, entendeu? Dos entrevistados, tem uma resposta mesmo objetiva. E quanto à quantitativa, não. A quantitativa já vem de quantidade, né? Você vai ter o valor numérico, dados obtidos, e aí você vai ter mais rigidez, né? Uma confiabilidade a mais, né? E assim, então, esse levantamento de dados foi diversas formas que foram feitos, no caso, na ergonomia, através de inspeção via in loco, medições, registro fotográfico, na entrevista, dentre outros, né? E nessa parte aqui dos resultados e discussões, né? Eu já fui bem breve mesmo, aqui no caso foi feito 25 pessoas, né? 10 moradores e 15 profissionais que atuam na segurança. Então, assim, dessas 100% dessas pessoas que foram entrevistadas, vamos dizer assim, que eles reconheceram que reconhecimento de placa seria útil, né? Os moradores responderam que uma interface de semáforo ajudaria na informação da entrada autorizada, entendeu? Mais fácil,
uma interface que ele já conhece. Por exemplo, o vermelho já sabe que é para parar, né? O verde é para seguir, né? Então, no contexto da segurança, 93% atribui que o sistema com cor mais fria é o que tem menos, fica menos cansativo, né, da pessoa ali trabalhar, né? 80% acha que acredito que a escolha das cores ajuda a chamar a atenção, né? Entendeu? E mais 60% acredita que um sinal sonoro ajuda também a dar um sentido, né? A alertar, no caso, né? Ali, no caso, a placa ali, a liberação, né, do moradores ali para ser liberado na guarita. Então, aqui nessa parte da conclusão, né, eu posso dizer assim, afirmar, né, que a ergonomia sempre está presente, né, em qualquer empresa que tiver, que queira se destacar, né, ter uma atuação com mais competitividade no ramo, né, ela tem que ter ergonomia, né, para ter esse aval a mais, né. Então, assim, essa interação, de acordo com os autores, né, assim que eu fiz uma pesquisa completa, que assim que durante nós aqui fazemos esse trabalho, nós tivemos assim uma profundidade, né, que esse sentido, que esse trabalho ele propõe mais pistas de reflexão. O que sejam essas pistas de reflexão? É que nem naquela parte lá que nós estudamos lá sobre os algoritmos, né? Toda aquela instrução, passo a passo, né? No caso, nós teríamos essa reflexão para a gente poder entender melhor essa entrada, esse monitoramento de pessoas entrando, saindo, entendeu? E, assim, desenvolver mais softwares que ele pudesse ter mais visibilidade para a pessoa, ter mais segurança, né, na hora de entrar e sair, entendeu? Seria, no caso, isso, o trabalho. No caso, a ergonomia também, que eu queria falar também aqui, né, que quase a gente não pode falar assim, porque esse trabalho ele não envolve muito a ergonomia, que é aquela postura correta. No caso, seria mais sobre segurança, sentado ali na cadeira, a postura dele, mais a visão mesmo, que no caso, o próprio nosso amigo falou aí, que uma cor fria teria menos cansativa a íris do olho e tudo mais, entendeu? Então, eu acho assim que a gente não chega tanto nesse fator, né, de risco, entendeu? No caso, seria isso. Muito bom. Mais alguém, gente? Vai falar? Finalizamos? Finalizamos? Podemos aplaudir vocês? Acho que já finalizou já, professora. Tá bom, então. A gente já resolveu a parte de discussões e resultados. Perfeito, muito bom. Então, reações, pessoas, por favor. Aplausos aí para os colegas. Muito bom. Eu fiquei garimpando aqui que pergunta eu ia fazer para vocês, mas no decorrer das apresentações vocês foram respondendo as perguntas. Eu fiquei sem saída. Aí o NAEF veio com a questão da ergonomia, né? Apresentou. E também é importante a gente enfatizar que existe, sim, tipos de ergonomia, a posição, né? A forma como você senta na frente da máquina, né? Porém, a gente está tratando especificamente da ergonomia de software, né? E, nesse sentido, muito bem elencado aí por vocês os estudos das cores, né? Então, bem padronizado. Eu li o artigo de vocês, está excelente, porque é um artigo que vem contemplar a questão ergonômica, de fato, dentro do projeto. Então, vocês não fizeram essa separatividade, e isso é excelente. Foram um dos poucos artigos que realmente entenderam a proposta, né, dessa aplicação. Aí, vocês falaram sobre os estudos das cores, né, e os estudos também de padrões. Cujo Felipe respondeu a pergunta que seria, né, na tela dos semáforos, né, aonde exatamente estariam aí os estudos dos padrões. Então, foi bem colocado, inclusive estava escrito lá no slide. Porém, eu gostaria que você colocasse, quem é que está no comando aí das telas?
Só coloca para mim aquela primeira tela onde a gente faz o comparativo da tela anterior e da nova tela, por gentileza. Eu acho que é um dos primeiros slides de metodologia. Por favor, só compartilhe aí com a gente. Pelo que tá, né? Deixa eu adiantar a pergunta. Então, a gente tem aí, nesse sentido que o Hidalgo ressaltou, né, sobre os estudos das cores, nós temos as duas telas, certo? E aí eu queria que vocês, qualquer um de vocês pode responder, tá? O que essa tela, essa primeira tela passa e o que essa segunda passa? Eu queria que vocês fizessem essa diferenciação, bem simples e bem básica também. Bom, professor, no caso o Felipe que fez, né, essa parte das telas, mas eu entendo assim, o que ele queria passar. No primeiro protótipo que a gente fez, a gente usou, a tela tinha certos recursos, como ali na tela de login você vê transparência, uma imagem de um porteiro atrás, né? E a gente queria simplificar essa parte, né? Deixar o sistema mais simples e mais direto possível, entendeu? Houve essa mudança. Com o estudo da teoria das cores, né? A gente fez essa reformulação ainda para deixar mais simples, né? Muito bom, muito bom. E aí, nessa transição, eu passo a prestar atenção na figura que está atrás, né? E vocês retiraram a figura e colocaram as cores, né? Ali bem ressaltada pelo Hidalgo, as cores mais tranquilas, né? Onde eu consigo me remeter à tecnologia, né? Devido ao azul, certo? E eu consigo me concentrar exatamente na proposta do que é para fazer dentro da aplicação, né? Perfeito, Exato. gente. Muito bom, muito bom. Alguém mais quer falar alguma coisa? Algum dos colegas tem alguma pergunta? Vou encerrar aqui a gravação. Vou parar.